Olá, eu sou a professora Fabiola de Língua Portuguesa e hoje vamos com mais uma aula para o 7º ano. E qual é o nosso assunto de hoje? As características e contexto de produção do nosso gênero, o texto infográfico, certo? Então vamos lá, vamos relembrar aí que ao longo das nossas aulas, nós aí vimos vários gêneros textuais, como causo, relato, notícia, reportagem, entre outros, não é? E hoje nós veremos o que? As características e como vamos produzir um texto infográfico, certinho? Então vejamos aí em relação à definição que eu entendo por infográficos. Dessa forma, info entendemos como informação e o gráfico entendemos imagem e ilustração, certo? Podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema, correto? Infográfico, então, são formas visuais de apresentar informação e dados. Utilizam textos verbais, palavras e não verbais, imagens, ilustrações, sons e demais elementos visuais gráficos, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Certinho? Então vamos lá, né? Vamos começar então com as nossas características do nosso gênero infográfico. Pode ser constituído por textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias, fundos e tabelas. Por unir esse texto e imagem aí, o infográfico atua em duas zonas do cérebro, vamos dizer assim, né? Aquela parte da interpretação textual e a parte da leitura também das figuras. O lado direito responsável por entender e interpretar, e o lado esquerdo que é focado na escrita e no raciocínio lógico. Um bom infográfico deve ser apresentado de modo organizado, facilitando a compreensão das informações neles contidas por diferentes níveis de pessoas, desde os técnicos até os leigos no assunto, por exemplo. Vamos lá? Classificação da infografia. Segundo a autora Tatiana Teixeira, nós temos dois tipos aí e nós vamos mostrar para vocês aqui no nosso slide. Enciclopédicos, infográficos centrados em explicações mais universais. Por exemplo, aí o funcionamento do corpo humano. Quem aí já não pegou um panfleto com essa explicação tanto do corpo humano, como é que funciona também a questão de um vírus, a propagação dele? São exemplos de infográficos enciclopédicos, correto? Temos também outro, específicos, infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos, por exemplo, quando é necessário explicar um procedimento cirúrgico. E aí, lembrando também do panfleto de como proceder para evitar o nosso Covid, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel e todos esses procedimentos. Entra aí, então, como um infográfico específico. Tipos de infográfico, vamos lá? Infográficos podem ser construídos em diferentes formatos, entre estáticos e animados. Vejamos como são eles. Infográficos estáticos, geralmente existe bastante informação textual, assim precisam ser muito bem organizados para que não fiquem confusos. Observa aí no nosso slide o infográfico do navio, você vê que cada parte tem uma setinha, uma informação, correto? E a imagem ela é parada também. Vejamos agora os infográficos animados, olha a diferença, né? A gente pode colocar aqui os GIFs também como exemplo. Então vejamos aí o nosso esquema aí em forma de pizza, certo? O nosso gráfico. E aí você vê que há movimento, ó, conforme vão passando as cores, e aí vão te informando as porcentagens, correto? Podem ser feitos em formato de GIF ou vídeo. Neles, pela mobilidade, as informações podem ser mais bem divididas e organizadas. Recursos de animação em 3D são utilizados, correto? Para produzir, então, um infográfico, o que você deve observar? Aluno, vamos lá? O layout. É preciso pensar em um fluxo natural de informação, que seja intuitivo e claro para o leitor. Lógico, observar isso aí com muito cuidado. Então, vejamos agora o uso das cores, muito importante também. Deve garantir uma coesão entre seu conteúdo e sua marca. Tipografia. Selecione uma fonte que possua boa legibilidade e que se relacione bem com o estilo do infográfico. Ou seja, caso o seu material siga por um caminho mais despojado, por que não investir em uma fonte que represente essa mesma ideia?
Muito bem, vejamos também o tamanho. Esse elemento dependerá de onde será divulgado. Facebook, blog, por exemplo, né? Por isso, atente-se aos tamanhos mais utilizados nesses meios e os que garantem maior legibilidade. Outra coisa a ser observada são as ilustrações. Você pode usar pictogramas, ícones, ilustrações vetoriais, fotografias, vídeos, GIFs. Então, aí há uma diversidade aí na questão da sua escolha. Vamos ver também o respiro. O que seria isso? A área de respiro no design parte da ideia de deixar alguns espaços em branco ou sem elementos, de modo que exista uma distância adequada entre cada um deles. Isso permite que a informação salte ao olhar mais facilmente. Correto? Deu para compreender? Então, observando cada item desse na hora de fazer a produção do seu infográfico. Vejamos, então, alguns modelos para vocês aí dos nossos infográficos estáticos. E lembrando que o estático você pode transformá-lo também em um infográfico animado. Correto? Vejamos, então. Modelos de infográficos. Infográficos em motion design. Olha que bonito, aluno. Vejamos aí o movimento da água, muito bom para chamar a atenção, maravilhoso, chama realmente a atenção do seu leitor para o seu texto. É feito em formato de vídeo, inclui o uso de animações e pode apresentar fotos e trechos de vídeo. Seu texto também pode seguir uma narração. À medida que a imagem vai sendo soltada, você pode ir narrando aí os acontecimentos, no caso da usina hidrelétrica, para transformar aí a queda da água em energia, certinho? Vejamos o próximo. Modelo de infográficos segundo aí a linha do tempo. Olha que legal, você que gosta de fazer aquele esquema com linha de tempo, vamos fazer um infográfico? Olha que devemos observar, né? As cores, como já foi dito, o tamanho da letra. Vejamos então. Uma linha marcada por pontos ou quadros que representam uma data. Cada bloco desse tem um breve texto sobre a relevância do dia ou ano. Certinho? Muito bem, vejamos o próximo exemplo. O terceiro é um fluxograma. Olha que interessante. Todo colorido. E vejamos aqui, as informações são distribuídas em blocos que terminam em perguntas ou condições. Correto? E assim segue a leitura até a conclusão, no caso, as respostas da informação inicial. O leitor segue para o bloco seguinte, conforme responder ao anterior. Né? Anterior. Muito bem. Quarto exemplo aqui, a comparação de ideias, certo? Duas ou mais ideias são avaliadas nos mesmos quesitos. Esse tipo de infográfico também pode ser estático ou animado, como já foi colocado aqui, certinho? Vejamos aqui do lado, né, a distribuição de cores feminino e masculino, mas aqui embaixo temos outro exemplo. A comparação de dois modelos de smartphones diferentes. Olha só, as funções de cada um separados por cores. Quinto modelo de infográfico é o quiz, né? Quem aí já não entrou aí na plataforma digital para fazer um quiz? É um formato interativo usado nas mídias digitais. Leva o leitor a responder questões de múltiplas escolhas que levam ao resultado final, ou demonstra a opção correta entre as respostas imediatamente. Olha só aqui do lado o nosso infográfico, né, animado, muito bem. Modelos infográficos, legal, não é? Todos esses formatos precisam distribuir textos e elementos gráficos, harmonicamente, lógico, né? O 1, o 2, a linha do tempo, o motion design, fluxograma, comparação de ideias e o quiz. Vejamos agora, vamos exercitar o que aprendemos hoje? Temos então aqui um texto de infográfico bem interessante. Então você, aluno, quando você tiver um texto que mistura a linguagem verbal com a visual ela deve ser bem explorada para a compreensão desse texto. Então vamos lá. Seja todos observaram segurança pública em números de 2017. Correto? Questão 1. De acordo com o infográfico, assinale verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vejamos a primeira opção. Os infográficos são focados em um tema. Será que é verdadeira essa informação? Todas as informações e imagens são selecionadas para ressaltar esse foco. No caso desse estudo, a temática central é a violência do Brasil no ano de 2016. E aí, meu aluno, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Os infográficos são focados em um tema, sim.
E vamos agora para a questão 2? Vamos lá. De acordo com os dados do infográfico em análise, é possível compreender que, letra A violência no Brasil é um fenômeno comportamental de agressividade complexo que envolve todas as camadas da sociedade. B. Não houve aumento da violência entre os anos de 2015 e 2016. C. A polícia nunca é vítima da violência, porém é uma das classes agressivas socialmente. E D. Homens de pele negra foram as maiores vítimas de violência em 2016. Vejamos aqui ao lado o nosso infográfico, né? E vamos ver qual é a informação? Isso mesmo, a letra D. Homens de pele negra foram as maiores vítimas de violência. E olha a nossa comprovação aqui no nosso infográfico, certinho? Muito bem. Espero ter ajudado. E vamos aí para as considerações finais. O infográfico, então, é um gênero textual que utiliza elementos verbais, elementos visuais, para quê? Para a gente formar aí um texto atrativo, interessante para você, aluno, certo? Ele transmite conceitos de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento ao leitor. Normalmente, o texto verbal funciona como um resumo didático e simples do conteúdo escrito que se une a ilustrações, gráficos, som, vídeos, GIFs e outros tipos de mídia. Qualquer informação, acesse aí a nossa plataforma www.edu.ce.gov.br. E até a próxima!